O barulho seco dos cascos ecoava no chão de terra batida quando Joaquim empurrou a porteira de madeira com o ombro, o sol começando a descer no céu alaranjado. O gado, disperso pelo pasto, não parecia diferente de ontem, mas ele sabia. Conhecia os olhos dos seus bois como se fossem da família, e aquele brilho opaco, o andar mais lento, as narinas secas demais. Algo estava errado. Joaquim não era de alarde, era homem do campo, acostumado a perdas e silêncios. Desde que a esposa se fora, há 5 anos, vivia sozinho na fazenda, que herdara do pai, um pedaço generoso de terra, no interior de Castila-La Mancha, onde as manhãs começavam com o mugido dos bois e o cheiro do café passado no fogão a lenha, mas agora alguma coisa corria solta entre os animais. Já haviam sido 2 casos de febre alta nos últimos dias. Um dos novilhos estava caído, e o medo maior era de um surto. Na varanda, sentado num banco de madeira rústico, girou entre os dedos o celular antigo, hesitando. Chamaria alguém da cidade? Abriria as porteiras para uma estranha mexer no que ele cuidava sozinho? Há anos. Soltou um suspiro. Apoiou os cotovelos nos joelhos e encarou o chão de cimento rachado, como se ali pudesse encontrar a resposta. Então, num gesto abrupto, desbloqueou o celular e buscou o contato da cooperativa veterinária. A voz da atendente era jovem, animada. Disse que enviariam alguém no dia seguinte, alguém experiente. Ele perguntou, direto, é sim, doutora Clara Robles, excelente profissional. Joaquim apenas murmurou um tá bom e desligou. O nome feminino e o excelente profissional, dito em tom forçado, fizeram um nó crescer no estômago. Veterinária da cidade. Provavelmente dessas que falam mais do que ouvem. No dia seguinte, o tempo virou, as nuvens se adensaram no céu, e o cheiro de chuva anunciava sua chegada. Ele já havia feito a ronda do curral quando ouviu o motor do carro se aproximando. Do alto da porteira, viu a caminhonete branca frear diante da entrada de madeira. Do lado de dentro, os cachorros latiram e correram em círculos. Desceu devagar e se aproximou com passos pesados. A motorista desceu e abriu o porta-malas com a praticidade de quem já fez aquilo 1000 vezes. Clara era mais jovem do que ele esperava. Usava jeans escuros, bota marrom e uma camisa cinza de manga dobrada até os cotovelos. Os cabelos costenro-clarus estavam presos num rabo de cavalo, e os olhos, por trás dos óculos discretos, tinham o olhar clínico de quem observava. Antes de cumprimentar, Sr. Joaquim, ela perguntou, com um leve sotaque madrilenho. Sou eu. Ele assentiu, cruzando os braços. A estrada não estava ruim? Com chuva. Fica sempre ruim. Menos respondeu, sem perder o tom cordial. Mas cheguei bem. Ele fez um gesto com a cabeça, indicando que ela o seguisse. Os cães ainda latiam, farejando a caminhonete. Pode mandar eles pararem? Ela pediu, sem elevar a voz. Cães, para dentro, ele ordenou. E os animais se afastaram, contrariados. Enquanto caminhavam até o curral, o som das botas sobre a terra molhada marcava o compasso desconfortável entre os dois. Joaquim mantinha o silêncio. Clara sacou um caderno de anotações e fez perguntas breves, sintomas, há quanto tempo, quantos animais. 4 apresentando sinais claros, ele respondeu. Um deles, mais abatido. Ela se agachou ao lado de um dos bois e começou a examiná-lo com eficiência e cuidado. Mediu temperatura, observou mucosas, cheirou a respiração do animal. Joaquim a observava com um misto de ceticismo e curiosidade. Ela não fazia firula. Isso ele respeitava. Pode ser uma infecção bacteriana. Se for, é controlável. Mas temos que agir rápido. Vou precisar coletar amostras de fezes, saliva. E ela olhou para ele com firmeza. Aplicar quarentena. Ele ergueu uma sobrancelha. Quarentena? Em pleno pasto? Sim. Separar. O sintomático. Restringir movimentação. Preciso que monte um espaço de isolamento. Joaquim coçou a barba. E você vai voltar depois para acompanhar? Clara o encarou por um instante. Depois fechou o caderno. Senhor Joaquim, não posso voltar. Tenho que ficar... Essa situação exige vigilância constante nas próximas 48 a 72 horas. Pelo menos. Ele não respondeu de imediato. O céu começava a escurecer. A primeira gota grossa caiu sobre o chapéu dele. A segunda, sobre o ombro dela. A chuva começou a engrossar, como um aviso. Ela sorriu de leve, como quem antecipa a resistência. Tenho barraca na caminhonete, se for o caso. Joaquim suspirou, sem olhar para ela. Caminhou até a varanda, pegou uma chave velha pendurada num prego e voltou.
estendendo-a em silêncio. Tem um quarto nos fundos. Não é dos melhores, mas é seco. Ela pegou a chave com gratidão contida. Obrigada. Amanhã cedo a gente começa o isolamento. A chuva agora caía firme sobre a fazenda, molhando a terra, os telhados, os caminhos. Ele observou a silhueta dela sumir atrás da casa, sentindo, sem entender, que aquela chave tinha aberto mais do que a porta dos fundos. O cheiro de café Riquem passado invadia a cozinha quando Clara apareceu na soleira da porta, ainda secando os cabelos com uma toalha. Tinha acordado cedo, mesmo sem despertador. O corpo dela era treinado para madrugar em fazenda, mesmo que fosse uma cidade de pedra. Joaquim estava sentado à mesa, lendo um caderno de anotações manchado de terra. Não ergueu os olhos quando ela entrou. Tem café aí, murmurou, apontando com o queixo para a garrafa térmica. Ela agradeceu com um aceno e serviu uma caneca fumegante. A cozinha era simples, com paredes de azulejo, prateleiras cheias de potes reutilizados e uma janela aberta para o quintal úmido da chuva da noite anterior. Tudo muito funcional, quase impessoal, como o dono. Preciso começar com a coleta? Menos, disse Clara, depois do primeiro gole. Se tiver um recipiente limpo e luvas, facilita. Ele levantou-se em silêncio, caminhou até um armário e pegou o que ela pediu. Nada de perguntas, nada de bom dia. Ela não esperava gentileza, mas aquele silêncio deliberado já começava a pinicar. Lado a lado, foram até a área do curral. Clara caminhava com firmeza, evitando os poças e medindo com os olhos o perímetro que poderia ser usado para o isolamento. Joaquim, um passo atrás, analisava os movimentos dela como se observasse um animal diferente. Um bicho estranho com aparência humana que havia invadido seu território. A cerca ali pode ser adaptada para isolar os doentes, ela disse, apontando com a prancheta. Preciso de ajuda com isso ainda hoje. O ideal é montar um corredor de contenção. Não vai ser simples. Ele coçou o queixo, olhando para os postes velhos. Isso aqui não foi feito para separar bicho doente. Foi feito para rodar o rebanho junto. E é por isso que a gente precisa adaptar. Quanto mais rápido agir, menor o risco de transmissão. O tom dela era técnico, mas não arrogante. Mesmo assim, ele cruzou os braços. Com todo respeito, doutora, aqui não é cidade. Não funciona só com protocolo e papel impresso. Ela o encarou com firmeza. E com todo respeito, senhor Joaquim, eu não vim aqui dar opinião. Eu vim resolver uma possível epidemia. E se não seguir o protocolo, a cooperativa será obrigada a notificar a vigilância sanitária. Silêncio, o mugido distante de uma vaca, preencheu o espaço entre os dois. Não precisa ameaçar, ele disse por baixo, com a mandíbula travada. Só diga o que precisa. Ela respirou fundo, tentando não reagir na mesma moeda. Tinha aprendido, às vezes na marra. Menos que ganhar respeito no campo, era mais difícil do que controlar uma zoonose. Então vamos fazer o seguinte, eu cuido da coleta, você vê se consegue alguém para ajudar a reforçar a cerca. E ela hesitou. Preciso de um espaço seco para montar a central de material. Pode ser aquele galpão de madeira ao lado do celeiro? Ele assentiu com um movimento curto da cabeça. Clara passou as horas seguintes de joelhos na terra, coletando amostras e marcando com tinta os animais sintomáticos. Apesar da tensão, admirava a forma como Joaquim conhecia cada animal, pelo nome ou pelo jeito de andar. Sabia qual era o mais arisco, qual tolerava toque, qual havia nascido no inverno da seca. No fim da manhã, ele voltou ao curral com um rolo de arame farpado, estacas e o aprendiz da fazenda menos um garoto, de uns 20 anos com boné sujo e olhar atento. Esse é Miguel. Vai ajudar no que for preciso. Ela sorriu para o rapaz, que retribuiu com timidez. Obrigada, Miguel. Vamos precisar de mãos rápidas. O trio trabalhou o resto da tarde, sem muita conversa. Entre laços, marteladas e orientações breves, uma estrutura simples de contenção foi sendo improvisada. Clara mostrava praticidade e firmeza. Joaquim, ainda que contrariado, começou a perceber que ela sabia o que estava fazendo. Quando o sol começou a baixar, o rebanho já estava parcialmente reorganizado. 3 animais isolados, 2 em observação. Clara guardava suas anotações com cuidado, enquanto Joaquim limpava as mãos sujas de barro num pano velho. Você vai enviar as amostras para onde? Ele perguntou, quebrando o silêncio de horas. Laboratório parceiro em Toledo? Com sorte, temos um laudo em 48 horas? E se for positivo? Ela olhou para ele com seriedade, mas sem dramatismo. A gente
Age rápido. Pode ser controlado, se for o que eu tô suspeitando. Mas vamos precisar trabalhar juntos. Ele assentiu devagar, como se essa ideia ainda estivesse sendo digerida. Depois virou-se para guardar as ferramentas, encerrando a conversa. Naquela noite, enquanto Clara organizava os frascos rotulados na bancada improvisada do galpão, ouviu o som do rádio ligado dentro da casa. Uma música antiga, de violão e voz grave. A melodia atravessava o campo como um fio de saudade. Ela sorriu sozinha, ajeitando uma mecha solta de cabelo atrás da orelha. Sabia que ia ser difícil, mas também sabia reconhecer nos pequenos gestos quando alguém começava a ceder menos, mesmo que fosse só um pouco. E naquele canto de rádio, do outro lado da parede, ela ouviu mais do que música. Ouviu a primeira rachadura no silêncio de Joaquim. O galo cantou antes das 6, mas Joaquim já estava de pé, acordara antes do alarme natural da fazenda, como acontecia desde que tudo começara a desandar com o gado. Tomou banho, se barbeou sem pressa e, antes de sair para o curral, acendeu o fogo do fogão a lenha. Era uma das poucas rotinas que ainda lhe traziam certo conforto. Quando Clara entrou na cozinha, amarrando o cabelo em um coque improvisado, ele já colocava a água no coador. O cheiro do pó de café invadia o ambiente como uma promessa de lucidez. Dormiu bem? Perguntou, sem tirar os olhos da chaleira. Melhor que em barraca? Com certeza menos, respondeu ela, sorrindo de lado. Ela se sentou à mesa e abriu seu caderno de anotações. Anotou a temperatura da madrugada, os nomes dos 3 animais isolados e os horários das próximas doses de antibiótico. Se tudo correr bem, hoje devemos conter a febre em 2 deles. O terceiro está mais crítico, disse, soltando os dados. Joaquim serviu 2 canecas fumegantes, uma para cada um, e finalmente se sentou também. Ainda que a conversa continuasse contida, havia menos rigidez nos gestos. O Miguel chega daqui a pouco, ele disse. Vai ajudar no reforço da cerca dos... Ótimo, vou checar os animais agora. O doente mais grave estava com respiração acelerada ontem à noite. Ela olhou por cima da caneca. Se não responder ao tratamento hoje, precisaremos considerar intervenção mais agressiva. Você quer dizer, eutanásia? Clara sentiu com pesar. Não gosto de sugerir isso cedo demais, mas é uma opção se ele não reagir e comprometer o resto. Joaquim desviou o olhar. Passaram alguns segundos em silêncio. Esse boi se chama Ferrugem. Nasceu no verão da seca. A mulher... Ele engasgou, como se tivesse tropeçado numa palavra que não usava há tempo. Foi ela quem ajudou no parto. Clara percebeu que não era apenas um animal doente. Era um elo com algo que ele não estava pronto para deixar ir. Vamos tentar tudo antes de pensar nisso, disse, em voz baixa. Ainda temos tempo. No curral, a manhã correu tensa. Ferrugem estava deitado, os olhos opacos e respiração ruidosa. Clara aplicou uma nova dose de antibiótico, trocou os panos úmidos que ajudavam a baixar a febre e limpou as narinas do animal com cuidado quase cerimonial. Miguel, sempre disposto, ajudava com agilidade. Joaquim observava tudo de perto, mas sem interferir. Pela primeira vez, parecia confiar na presença dela. Esse aí tem sorte de estar nas suas mãos, ele comentou, após vê-la limpar as patas traseiras com soro e gaze. Espero que sim, ela respondeu, enquanto apertava o último curativo. Mas sorte não é protocolo. E protocolo, nesse caso, é o que salva o rebanho inteiro. No início da tarde, a temperatura de 2 dos animais começou a estabilizar. Clara notou os sinais com leve empolgação. Isso é muito bom. Menos, ela disse, sem conter o alívio. O antibiótico está surtindo efeito. Se mantiver essa evolução até amanhã, podemos declarar esses 2 como fora de risco. Joaquim fez que sim com a cabeça, mas não sorriu. O terceiro animal continuava estático, lutando por ar, os músculos trêmulos. Clara verificava seus sinais vitais de hora em hora, atenta a qualquer mudança. À medida que o dia passava, a fazenda parecia ter entrado em compasso de espera. O barulho das marteladas no curral, os latidos dos cães, o estalar das folhas secas sob as botas, tudo soava como pano de fundo para aquela batalha silenciosa pela vida. Ao cair da tarde, a chuva ameaçou voltar. Clara fechou o galpão e correu até a casa para pegar o casaco. Joaquim a encontrou na varanda, encharcada das últimas gotas. Trouxe isso para você, disse ele, estendendo uma toalha. Não é nova, mas está limpa. Ela pegou, surpresa com o gesto. Obrigada, Ferrugem. Continua sem reagir, disse ele olhando para o horizonte. Sim, mas não piorou. E isso já é alguma coisa. Alguma coisa.
Ele repetiu, como se tentasse acreditar. Ela virou-se para ele, avaliando seus traços duros, a barba por fazer, os olhos fundos. Era um homem de poucas palavras, mas cada uma delas carregava uma história, um peso antigo, talvez jamais dito. Se amava muito ela. Arriscou, ele hesitou. Ainda amo. A resposta foi direta, sem firulas, como tudo nele. Clara não disse nada, apenas assentiu, como quem respeita um santuário. Naquela noite, antes de dormir, ela passou no curral mais uma vez. Ferrugem continuava imóvel, mas a respiração parecia menos ruidosa. Anotou no caderno, encostou-se na cerca e olhou para o céu nublado. Ao longe viu a luz da cozinha ainda acesa. Sabia que ele também não dormiria tão cedo. Por enquanto, ambos apenas vigiavam seus respectivos rebanhos de pensamento. Ainda não caminhavam lado a lado menos, mas já olhavam na mesma direção. O relógio marcava quase 11 da noite, quando Clara voltou pela terceira vez ao curral. A fazenda dormia em silêncio, com exceção dos sons de sempre. O grilo, incansável, a madeira rangendo ao vento, e mais forte que todos, a respiração pesada de Ferrugem, que resistia ao tempo e à febre. Ela caminhou com passos leves, os braços cruzados, contra o frio. Vestiu uma blusa de moletom sobre a camiseta e calças sujas de barro. Os cabelos estavam presos em um coque frouxo e o caderno de anotações apertado contra o peito. A porta do curral estava entreaberta. Quando empurrou devagar, viu Joaquim sentado num banco improvisado de tábuas, um cobertor jogado nos ombros e uma lanterna apoiada num prego, iluminando parcialmente o animal deitado à frente. Não consegui dormir, ele disse, sem se virar. Nem eu. Ela se aproximou e se agachou ao lado de Ferrugem. A respiração estava mais ritmada, ainda ofegante, mas menos preocupante que à tarde. Clara encostou a mão na lateral do pescoço do animal, sentindo o calor diminuir. Era um sinal. A febre está baixando, disse, esperançosa. Joaquim assentiu, sem tirar os olhos do animal. Esse teimoso ainda vai levantar amanhã cedo pedindo capim novo. Seria um milagre. Mas às vezes os bichos surpreendem a gente mais do que as pessoas, porque não complicam o que é simples, ele murmurou. Por alguns instantes, apenas o som da respiração dos dois e do animal preenchia o ambiente. Clara se sentou no chão de terra batida, as pernas cruzadas, ajeitando o caderno no colo. Nunca ficou doente assim antes? Nunca. Forte como um touro. Desde que nasceu. A mulher dizia que ele tinha o espírito do pai dela. Menos disse, com um meio sorriso. E você acredita nisso? Não acreditava, mas ultimamente começo a duvidar do que eu achava que sabia. Ela observou de soslaio. O tom da voz dele era mais baixo, menos defensivo. Havia uma tristeza ali que já não era tão cortante, se o tempo tivesse polido a dor até ela virar saudade. Ela faleceu há quanto tempo? Perguntou com cuidado. 5 anos. E você nunca pensou em sair daqui? Recomeçar em outro lugar? Isso aqui é o meu lugar. É onde ela viveu, onde tudo que a gente construiu ainda está de pé. Entendo, disse Clara, sincera. Mas às vezes, ficar pode ser uma forma de não seguir em frente. Ele a olhou pela primeira vez naquela noite, os olhos castanhos escurecidos pela sombra, mas com uma intensidade que a fez prender a respiração por um segundo. E você, por que veio para o interior? Ela hesitou, olhou para Ferrugem antes de responder. Tinha um emprego bom, estável. Mas eu era sempre assistente, nunca a profissional de verdade. Me mandavam cuidar dos casos menores, diziam que eu era muito nova, muito emocional. Eu achava que, se me afastasse de tudo, podia começar de novo. Aqui, ninguém me conhece. Ninguém espera que eu fale. Ninguém? Ele perguntou com um leve tom de provocação. Ela sorriu, breve. Bom, você esperava. Ele riu, baixo, quase imperceptível, mas verdadeiro. Eu esperava uma veterinária com cara de velha e prancheta de madeira. E o que encontrou? Ele ficou em silêncio por um instante. Alguém que sabe o que está fazendo, mesmo quando me irrita com esse jeito mandão de cidade. Clara fingiu indignação, mas seus olhos brilhavam. O clima entre os dois havia mudado. Ainda havia distância, mas agora era uma distância cheia de possibilidades. A madrugada avançava. Clara bocejou, mas não se levantou. Joaquim tirou o cobertor dos ombros e estendeu metade para ela, que aceitou sem dizer nada. Compartilharam um silêncio por longos minutos. De repente, Ferrugem se mexeu. Os dois se levantaram ao mesmo tempo. Clara se ajoelhou para examinar melhor. O boi erguia lentamente a cabeça, um sinal de melhora evidente. Joaquim se abaixou ao lado dela, os dois tão próximos que seus ombros se tocaram por instantes. Ei, guerreiro! Sussurrou ele.
passando a mão na testa do animal. Não falei que você ia se levantar? Isso é um bom sinal, disse Clara emocionada. Ele tá reagindo. Vai sair dessa... Eles se entreolharam, e ali naquela penumbra de lanterna, cheios de lama, exaustos, cobertos por um cobertor surrado, aconteceu algo que nenhuma palavra nomeou. Não houve beijo, nem promessa. Apenas o reconhecimento silencioso de que havia algo entre eles, menos algo novo, frágil e talvez inevitável. O sol mal havia rompido a névoa fina da manhã, quando Clara ouviu os latidos insistentes dos cães. Saiu do galpão com as luvas ainda nas mãos e avistou uma caminhonete velha, parando diante da casa. Uma mulher desceu com um passo apressado, o avental florido por cima do vestido e um lenço amarrado no cabelo. Bom dia, gritou a visitante antes mesmo de alcançar a varanda. Joaquim, Clara, que observava da lateral, reconheceu o tipo, vizinha, daquelas que sabiam mais da vida dos outros do que da própria... E estava claramente ali para inspecionar mais do que o rebanho. Joaquim apareceu na porta, ainda enxugando as mãos num pano. Dona Merche, aconteceu alguma coisa? Acontecendo, né? Porque fiquei sabendo que tem gente estranha na fazenda, que o rebanho está doente e que a vigilância sanitária já foi avisada. De onde tirou isso? Ele perguntou, sem levantar o tom. Ora, Joaquim, você sabe como é? As notícias voam mais rápido que a abelha em flor. E agora, com essa moça, ela olhou de esguelha para Clara, menos acampada por aqui, veterinária da cooperativa. Está controlando a situação. Se você diz, Merche fingiu desinteresse, mas o olhar ainda varria o terreno como quem procurava algo para confirmar a fofoca. Só espero que isso não contamine os pastos vizinhos. Você sabe, meu neto tem vacas leiteiras ali do outro lado do riacho. Não há risco se ninguém invadir a cerca, menos, disse Clara, aproximando-se com um sorriso educado, mais firme. E se o senhor Joaquim continuar seguindo corretamente o protocolo, Merche arregalou os olhos com a ousadia da forasteira. Eu não falei com você, moça. Eu sei, mas se for para falar de gado, é melhor falar comigo. A mulher mordeu os lábios, ofendida. Pois então, tomara que tudo dê certo. Mas, sabe, nem todo mundo gosta de estranhos metendo o bedelho aqui. Sem esperar resposta, Merche voltou para a caminhonete e partiu levantando poeira. Clara permaneceu parada, o queixo erguido. Joaquim, de braços cruzados, a observava com um olhar difícil de decifrar. Você não precisava bater de frente. Precisava sim. Não estou aqui para fazer sala. E, francamente, se você deixar esse tipo de gente mandar nos seus passos, vai perder mais do que só respeito. Dona Merche mora aqui há mais tempo que eu, tem a língua mais afiada do que qualquer faca. Mas você tem razão. Ela estava atravessando o limite. O silêncio entre eles durou pouco. Logo Miguel apareceu correndo. Joaquim, tem um homem aí fora. Disse que é do serviço sanitário. Os dois se entreolharam. O fiscal era um sujeito de terno amarrotado e sapatos. Trazia uma pasta de couro desgastada e uma expressão de tédio agressivo. Boa tarde. Olhou para Clara. Doutora Robles? Sim. A que devo a visita? Inspeção de rotina. Houve uma notificação informal por parte de um vizinho. Estamos aqui para avaliar riscos e confirmar se os protocolos estão sendo aplicados. Joaquim bufou? Informal? É. Fiscal ignorou. Clara abriu a pasta com os registros, planilhas, fichas de vacinação e os relatórios preliminares. 3 casos sintomáticos, 2 já em recuperação, 1 sob observação. Isolamento instalado, tratamento aplicado, medidas IRRE, NICAs implementadas e o laboratório. Amostras enviadas ontem. Resultado previsto em 48 horas. O fiscal caminhou pelo perímetro, fazendo anotações preguiçosas. Apontou para a ferrugem. Esse aí parece mais para descarte do que para recuperação. Clara franziu o senho. Ainda está respondendo, não há motivo para sacrificar antes do laudo. Pode ser perigoso manter animal debilitado em área aberta. Está contido. Não oferece risco, rebateu ela, firme. Joaquim, que até então mantinha distância, se aproximou. O animal é meu. Se houver decisão difícil a ser tomada, será minha menos, disse, encarando o fiscal nos olhos. Por fim, após mais alguns comentários vagos, o homem assinou um papel e entregou a Clara. Retorno em 2 dias. Espero ter boas notícias. Até lá, qualquer movimento fora do esperado será comunicado ao comitê local. Partiu
sem mais cerimônia. Clara guardou os papéis e soltou um suspiro contido. Isso vai se espalhar, disse ela, com um vizinho fofoqueiro e fiscal aparecendo sem aviso. Logo a cidade inteira vai estar falando da epidemia da fazenda do viúvo. Joaquim não respondeu. Olhava para o horizonte, as mãos nos bolsos, o corpo ainda tenso. Você devia se preparar, ela disse. Esse tipo de pressão pode virar pessoal muito rápido. Ele assentiu. Eu estou preparado. Mas pela primeira vez, ela duvidou. Na manhã seguinte à visita do fiscal, o clima na fazenda parecia mais leve, apesar das nuvens ainda cobrirem parte do céu. O vento trazia o cheiro de terra úmida e grama recém-cortada. Clara observava os animais do curral com olhar atento. Mas havia uma esperança discreta em seu gesto. Ferrugem continuava vivo, e os outros 2 bois já se levantavam com mais firmeza nas pernas. Miguel veio correndo, animado, com a notícia que os resultados dos exames tinham chegado. Positivo para Staphylococcus sonmani. Doutora Menos, ele disse, mostrando a mensagem no celular. Clara leu rapidamente e sorriu. Bacteriana, como suspeitávamos. Tratável e controlável. Joaquim, que havia acabado de chegar com um balde de ração, ouviu e parou no meio do passo. Então não é viral? Não! E mais importante, o surto está sob controle. Podemos relaxar um pouco? Ela sorriu, aliviada. Você não vai perder o rebanho! Ele assentiu, mas o sorriso foi discreto, como tudo nele. Clara já havia aprendido a ler esses pequenos sinais. A forma como os ombros dele deixavam de estar tão rígidos, o modo como a voz ficava meio rouca quando falava depois de boas notícias. Ela caminhou até o galpão, e ele a seguiu com passos calmos. Vai avisar o fiscal? Perguntou ele. Sim, já mandei o relatório. Ele deve aparecer amanhã, como prometeu. Mas agora com isso, dificilmente vai clicar com algo. Joaquim assentiu novamente. Parou na porta do galpão, observando enquanto Clara organizava os medicamentos na prateleira improvisada. Você é boa nisso, disse, quase sem pensar. Ela o olhou por cima do ombro, surpresa com um elogio repentino. Obrigada, eu tento ser. Não, você é rápida, precisa, decidida. Ela fechou a caixa de primeiros socorros e se virou, encostando-se na bancada. Isso foi um elogio? Ele deu de ombros, pode chamar assim. Clara riu. Nossa, se você está distribuindo elogios assim, deve estar mesmo aliviado. Ele puxou um banco e se sentou. Pela primeira vez, não parecia estar com pressa de voltar ao trabalho. Ficaram ali, em silêncio, por alguns minutos. Você sempre foi assim? Perguntou ele. De repente? Assim como? Tão firme. Ela pensou um pouco antes de responder, tive que aprender. No início, queria agradar a todo mundo. Evitava confronto, aceitava ordens mesmo, sabendo que estavam erradas. Mas uma hora a gente se cansa de abaixar a cabeça. E aí decide bater de frente com tudo, né? Não com... Só com o que importa. Isso aqui importa. Clara o encarou. Claro que importa. Uma fazenda como essa, com animais doentes, pode contaminar vizinhos, comprometer produção, acabar com a vida de alguém. Eu não estou aqui só por trabalho, Joaquim. Eu realmente me importo com o que acontece. Ele a observou em silêncio. O olhar dele não tinha mais a desconfiança de antes. Agora era algo entre respeito e curiosidade. Como se estivesse tentando entender quem, afinal, era essa mulher que havia virado a rotina dele de cabeça para baixo. Mais tarde, já perto do entardecer, Clara decidiu preparar algo na cozinha. Sentia que precisava fazer algo diferente. Quebrar o ciclo de tensão que envolvia os dois desde o começo. Encontrou ovos, cebola, queijo e batata. Sorriu sozinha a tortilha espanhola. Nada como comida para puxar a conversa. Joaquim entrou quando ela estava virando a frigideira com um prato. Tá invadindo o território agora? Hoje eu mando aqui, respondeu ela, divertida. Considera um agradecimento por não me expulsar da fazenda na primeira noite. Se eu soubesse que vinha com tortilha, tinha te contratado antes. Ela riu e cortou as porções. Sentaram-se à mesa. A conversa fluiu de forma inesperada. Falavam sobre campo, cidade, veterinária, infância. Joaquim contou de quando tentou domar um cavalo com 9 anos e acabou no chiqueiro. Clara contou de um bezerro que mordeu sua panturrilha no primeiro estágio. E ambos riram tanto que Miguel apareceu assustado, achando que algo tinha acontecido. Naquela noite, o rádio tocava baixo. Uma música antiga preenchia a casa com notas suaves e quentes. Clara estava na pia, lavando os pratos, quando sentiu a presença dele atrás. Essa música era da sua mulher? Ela perguntou, sem se virar. Ela cantava desafinado, mas cantava com o coração. Clara sorriu.
continuando a enxaguar a louça. Deve ser por isso que a música soa tão viva ainda. Joaquim ficou ali, em silêncio, escutando. Depois se afastou devagar, como quem respeita o tempo das coisas. E naquele momento, Clara soube, a porteira emocional dele estava se abrindo. Devagar, com rangido e resistência, mas estava. Na manhã seguinte, o céu estava claro, como não se via havia dia. O ar fresco e seco carregava o cheiro de capim cortado, e os animais pareciam em estado de quase normalidade. Ferrugem se levantou pela primeira vez desde o início da febre. Cambaleante, mas de pé. Clara o observava com um sorriso satisfeito. Tocou de leve o flanco do boi, como quem agradece silenciosamente. Joaquim, encostado na cerca, também assistia à cena. Pela primeira vez, parecia permitir a si mesmo sentir orgulho do esforço que haviam feito juntos. Se continuar assim, amanhã já sai da área de isolamento, ela comentou. E volta a ser só mais um no pasto, Joaquim disse, mas com um leve sorriso no canto da boca. Clara anotou os dados no caderno e se dirigiu à área dos 2 bois já recuperados. Miguel os havia solto mais cedo, sob instrução dela, e levado para uma parte do pasto, temporariamente isolada, por cerca elétrica portátil. Quando chegou ao cercado, parou abruptamente. Onde estão os animais? Miguel surgiu logo depois, com as botas cobertas de barro, parecendo confuso. Soltei eles no pasto grande. Achei que já estavam bem. A senhora disse que estavam fora de risco. Clara congelou. A cerca que separava os doentes dos sadios ainda estava sendo mantida por precaução. Os 2 bois que haviam se recuperado estavam, agora, entre os demais. Miguel, eu disse que eles estavam fora de risco, mas isso não significa que estavam liberados para contato com o resto do rebanho. O protocolo é manter por mais 24 horas sob observação. O rapaz empalideceu. Desculpa, doutora. Achei que estava ajudando. Clara passou as mãos no rosto, frustrada. Joaquim se aproximou. O que houve? Miguel soltou os animais antes da hora. Estão no pasto principal. Joaquim se virou para o rapaz. Ele não fez por mal, disse numa tentativa de aliviar. Não é sobre intenção, Joaquim. É sobre responsabilidade. Foram dias isolando, controlando, evitando a propagação. E agora, tudo pode estar comprometido. Escuta, ninguém aqui está te desrespeitando. Ele rebateu, o tom começando a subir. O garoto só quis ajudar. Você não precisa falar como se fosse a única que se importa. Clara engoliu seco. Eu sou a responsável técnica. Se a vigilância aparece agora e descobre isso, você sabe o que acontece? Sei que vão culpar você. Porque você é a da cidade, a estranha. E sabe de uma coisa? Talvez seja melhor você ir embora mesmo, antes que isso piore. As palavras dele vieram como um tapa. Não pelo conteúdo menos, mas pela frieza, pelo muro erguido num segundo. Depois de tantas noites desmontando, tijolo por tijolo, ela o encarou por um longo instante. Virou-se e caminhou em direção ao galpão. Lá dentro, respirou fundo e fechou os olhos. Não queria chorar. Não ali. Não agora, mas havia algo no fundo do peito que doía menos mais do que o medo de perder o controle da situação. Era o sentimento de ter sido empurrada de volta para fora. No exato momento em que pensou ter encontrado algum lugar de pertença, arrumou os frascos na mochila, guardou o caderno de anotações e pegou a chave do quarto. Fez tudo em silêncio, metódica, como se cada gesto fosse um esforço para não... Miguel apareceu na porta, hesitante. Doutora, me desculpa de verdade. Eu não quis. Eu sei, Miguel, mas isso não é mais sobre culpa, é sobre consequência. Naquela noite, a casa permaneceu em silêncio. O rádio ficou desligado. A cadeira da varanda ficou vazia. Clara permaneceu no quarto, escrevendo seu relatório, tentando decidir se ficaria até o retorno do fiscal ou se partiria antes, sem explicações. Lá fora, Joaquim vagava pelo pasto, lanternando os animais um a um, contando cabeças, observando sinais. O medo de um novo foco se agarrava ao estômago como ferro frio, e com ele a culpa não por Miguel, mas por ter reagido como reagiu, por ter afastado alguém. Talvez ele não quisesse afastar, mas havia coisas que ele ainda não sabia lidar, e sentimentos eram uma delas. No fim da tarde, o céu começou a escurecer rápido demais. Clara, sentada na beira da cama, com as botas nos pés e a mochila pronta, observava o tempo pela janela pequena do quarto. As nuvens tinham aquele tom denso e verde acinzentado que só aparecia antes de uma tempestade pesada. Ela hesitou. O relatório estava pronto, sua função tecnicamente cumprida. Havia considerado sair no início da manhã seguinte.
depois da segunda visita do fiscal. Mas algo no ar, menos além do cheiro de chuva, menos dizia que a noite não seria tranquila. Enquanto isso, Joaquim percorria o campo. Desde a discussão com Clara, não falava muito, nem com Miguel, vigiava o gado com atenção redobrada, sentindo o peso de tudo que poderia ter sido evitado. O erro de Miguel ainda lhe doía, mas o que mais incomodava era a própria reação. Clara não merecia aquilo. Foi quando o vento mudou. Folhas começaram a voar em redemoinhos. Os pássaros desapareceram do céu e os primeiros pingos grossos começaram a cair, como se o céu tivesse estalado. Joaquim acelerou o passo em direção à cerca sul, onde ficava uma parte menos reforçada do pasto. Ele não gostava de como os bois estavam se aglomerando por lá, menos como se algo os tivesse assustado. Ao longe, ouviu um estalo. Arame rompido, correu. Quando chegou, viu parte da cerca tombada e alguns bois saindo pelo vão, empurrados pelo pânico que o trovão gerava. A chuva desabou de uma vez, com força. Ele tentou se aproximar dos animais, mas escorregou no barro e caiu de lado. Sentiu o ombro ranger ao tocar o chão, a dor atravessando o braço. Droga, murmurou, tentando se levantar. Na casa Clara ouviu o trovão e, em seguida, os latidos dos cães. Algo estava errado. Saiu apressada, com o casaco já nos ombros. A água batia forte contra o telhado, o chão virava lama em segundos. Viu Miguel saindo do galpão correndo, assustado. A cerca caiu, doutora. O patrão foi sozinho para lá. Ela nem pensou. Correu, encontrou Joaquim ajoelhado na lama, tentando se levantar, com a expressão tensa de dor e a camisa grudada no corpo. O que aconteceu? Gritou, tentando se fazer ouvir em meio à chuva. A cerca arrebentou. Eles fugiram e eu caí. Ela se ajoelhou ao lado dele. Consegue mover o braço? Não direito. Tá latejando. Pode ser só deslocado. Vamos tirar você daqui? Primeiro, com esforço e cuidado, ela o ajudou a se levantar. Joaquim mancava um pouco, mas andava. Clara o guiou até a varanda da casa, encharcados até os ossos. Miguel já esperava com toalhas e lanternas. Dentro da casa, Clara avaliou o ombro dele com rapidez. Estava inchado, mas sem deformidade evidente. Pode ter sido só um trauma, menos ela disse. Vai precisar de gelo e repouso. Nada de campo por hoje. Ele assentiu, sem discutir, o que era quase um milagre. Estava exausto, com dor, em silêncio. Obrigado menos murmurou, com os olhos baixos. Pelo que exatamente? Por ter vindo, por não ter ido embora ainda, por não me deixar sozinho. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com a voz mais baixa. Eu ia embora amanhã cedo, mas essa tempestade... Bom, ela mudou os planos. Ou talvez só tenha deixado claro que você ainda não devia ir. Ela o encarou. Você quer que eu fique? Quero. Mesmo que isso me assuste. Mesmo que eu não saiba direito o que fazer com isso. Ele gesticulou vagamente entre eles. Clara sorriu de leve, os olhos ainda marcados pelo cansaço da corrida e da preocupação. Eu também não sei, mas posso aprender se você deixar. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi denso, sim, mas cheio de algo que eles ainda não tinham coragem de. O tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que passaram por algo real juntos. Lá fora, a tempestade ainda rugia, mas ali dentro, mesmo sob pingos no telhado e roupas molhadas, havia uma trégua e com ela, o primeiro passo para recomeçar. O dia amanheceu com os rastros da tempestade ainda visíveis nos cantos da fazenda. Galhos espalhados, poças de barro, um ou outro animal inquieto, mas nada grave. A cerca variada havia sido improvisadamente consertada com estacas novas, e o rebanho permanecia mais calmo do que Joaquim esperava. Clara acordou cedo, mesmo depois da noite agitada, seu corpo parecia encontrar uma energia nova. Tomou um café forte, revisou o relatório e ajustou os últimos dados clínicos dos animais. Ferrugem estava de pé, comendo devagar, e os outros não apresentavam recaídas. A contenção havia funcionado. Joaquim entrou na cozinha já vestido com roupas limpas, o braço ainda dolorido, mas funcionando. Ele não disse nada no início, menos apenas pegou a caneca. Serviu-se de café e sentou-se à mesa. Olhou para ela por alguns segundos, depois falou: hoje a gente fecha esse ciclo. Clara assentiu. O fiscal vem logo e com o relatório final conseguimos encerrar oficialmente a quarentena. E eu fico até amanhã. Ajudo a desmontar a estrutura e libero o perímetro. Depois eu vejo.
Ele não insistiu. Mas o silêncio entre eles não era mais de barreira, era de algo... construção. Por volta das 10, a caminhonete da vigilância apareceu novamente, pontual. O mesmo fiscal desceu, com a pasta de couro e expressão menos entediada do que na primeira vez. Talvez estivesse curioso para ver se encontraria algum erro. Doutora Robles, senhor Joaquim menos cumprimentou, com um leve aceno. Bom dia, menos responderam os dois quase ao mesmo tempo. Clara entregou a ele a pasta com os dados atualizados. Tratamento, evolução, resultados de exames, isolamento, observações clínicas, recuperação. O surto foi contido, sem novos casos. Desde o erro de contenção, ela disse, firme, sem esconder a falha, menos, que foi prontamente corrigido. Nenhum sinal de reinfecção. O fiscal folheou os papéis por algum. Joaquim, com os braços cruzados, observava a cena com atenção. E o animal mais crítico? Ferrugem tá de pé, comendo, sem febre há 48 horas. Tá clinicamente estável. O fiscal ergueu os olhos. Eu vou querer ver isso com os meus próprios olhos. Clara o guiou até o curral, onde Ferrugem, mesmo um pouco abatido, caminhava com passos lentos e mastigava o capim fresco. Impressionante, disse o fiscal, anotando algo em seu bloco. Muitos teriam descartado esse animal no segundo dia, mas parece que valeu a pena insistir. Ela não respondeu, apenas olhou de canto para Joaquim, que manteve os olhos no boi. De volta a casa, o fiscal assinou o relatório final e entregou a cópia para Clara. Situação controlada. Nenhuma medida punitiva será necessária, mas sugiro reforçar o treinamento da equipe de apoio. Concordamos plenamente, disse Joaquim, olhando para Miguel, que ouvia tudo de longe, com o boné nas mãos. O fiscal partiu sem mais cerimônia. O som do motor da caminhonete se afastando. Parecia selar um capítulo. Clara encostou-se no batente da varanda, olhando para o campo molhado pelo sol tímido, que finalmente despontava. É isso, disse ela. Missão cumprida. Não foi só sua missão, respondeu Joaquim, aproximando-se. Eu teria me perdido se você não tivesse aparecido aqui. Ela se virou, tentando sorrir, mas os olhos brilhavam de emoção contida. E agora? Ele tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos úmidos da testa. Agora, eu queria te fazer uma proposta. Uma proposta. Você poderia continuar vindo aqui. Não todos os... mas de vez em quando, como consultora, técnica ou qualquer nome bonito que queira dar, eu dou um jeito no que precisar. Clara arqueou uma sobrancelha. Você está me oferecendo um trabalho, não só um trabalho. Estou oferecendo motivo para voltar. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras simples, mas carregadas de tudo que ele ainda não sabia dizer. Eu não preciso de motivo para voltar, Joaquim. Eu só precisava saber se teria lugar. E tem. Ele sorriu. Pequeno, contido, mas verdadeiro, como tu. E quando os olhos dela baixaram para a mão que ele estendia, num gesto firme e tímido ao mesmo tempo, ela soube que aquele aperto era mais que um contrato, era um convite. Clara o segurou e juntos ficaram ali, na varanda, olhando para o campo como quem, enfim, começava a ver o futuro. O sol nasceu preguiçoso naquele último dia. A luz dourada atravessava o campo ainda úmido, tingindo de âmbar as poças d'água e o pelo dos animais que pastavam lentamente. Clara já estava de pé, dobrando suas roupas e arrumando a mochila no quarto dos... Mas dessa vez, não era uma arrumação de... Não havia pressa, nem urgência, apenas o ritmo natural de quem sabe que pode ir e também que pode voltar. Na cozinha, Joaquim preparava o café. O braço ainda doía, mas ele se recusava a deixar que Clara fizesse. Era o tipo de teimosia que, naquele momento, ela aceitava com um sorriso. Vai voltar hoje? Ele perguntou, colocando a caneca diante dela. Vou. Tenho que revisar algumas coisas na cooperativa e entregar o relatório completo. Mas volto na semana que vem como sua consultora oficial, lembra? Lembro, já estou separando os problemas para você resolver. Que ótimo. Quanto mais desafiador, melhor. Você realmente gosta disso. Resolver. Gosto. Mas o que eu gosto mesmo é quando alguém me deixa ajudar. Ele a olhou com um daqueles silêncios longos que só ele sabia fazer. Depois, baixou os olhos para o café. Vai fazer falta, sabia? A fazenda ou eu? Ele respirou fundo e respondeu com uma calma firme, os dois. Mas uma mais que o outro. Ela não disfarçou o sorriso, nem o calor que a resposta provocou no peito. Pouco antes do meio-dia, Clara guardou a última caixa de suprimentos no compartimento traseiro da caminhonete.
Miguel apareceu para se despedir, ainda meio envergonhado pelos acontecimentos da semana, mas genuinamente grato. Aprendi muito com a... E, desculpa de novo. Você tem um bom coração, Miguel. Só precisa respirar antes de agir e confiar em si mesmo. Ele assentiu, visivelmente emocionado. Joaquim apareceu logo depois, com um pacote embrulhado em pano. É geleia de marmelo. A última que minha mulher fez antes de adoecer, eu guardei esse pote. Acho que agora tá na hora de deixar ir. Clara pegou o embrulho com as duas mãos, devagar, como se segurasse algo frágil. Tem certeza? Tenho! É a melhor coisa que ela fez. Agora é sua. Ela não soube o que dizer, então apenas assentiu, os olhos marejando. Atravessaram juntos o caminho de terra até a porteira. Ele abriu, como sempre fazia, e segurou com uma das mãos enquanto ela passava com a caminhonete. Mas dessa vez, antes de seguir estrada fora, Clara freou. Desceu devagar, caminhou até ele e, sem dizer nada, segurou seu rosto com as duas mãos. O beijo foi simples, tranquilo, sem urgência, como quem já sabia que não era despedida. Ao se afastar, ela disse apenas: "Cuida bem de tu e deixa alguém cuidar de você também de vez em quando, só se for você." Ela sorriu, subiu na caminhonete e deu partida. Enquanto o veículo se afastava, ele permaneceu ali, parado junto à porteira, com a mão sobre o ferro quente, observando o rastro de poeira no horizonte. A porteira, desta vez, ficou aberta.